Vamos então já começar logo, meninas, porque já são 7h17, com essa coisa de entra e sai. Vocês têm algum tema do que tem para hoje? Eu até andei Ainda pensando não. em algumas coisas, mas vamos lá, falam vocês aí para eu me encaixar. Quem já tem tema? Cara, eu até pensei no nosso ritmo, né? Uma coisa que veio na minha cabeça, eu até conversando com a Cristi a respeito das nossas potências sensoriais, né? A gente não dá importância para isso, das pessoas que têm uma certa percepção, né? Uma intuição, uma sensibilidade, isso são inteligências que a gente não valoriza. E aí a gente conversando sobre isso, vê essa questão do ritmo, que cada um tem um ritmo, e quando a gente não está em contato com esse ritmo e não presta atenção nele, a gente está desconecta de nós mesmos. E aí foi tão gostoso esse assunto que eu falei, cara, tá aí um tema para live, para o que tem para hoje. Aí eu acordei e escutei você falar, falei, ritmo, eu falei, tá aí, eu vou falar sobre o ritmo, vou ver o que as meninas, como que chega lá para elas. Aí foi o que me veio, meninas. Me lembrei agora que a gente conversou sobre isso, né? Que eu acho também um tema importante. O que eu amanheci pensando tem a ver com isso, de uma certa forma, que é disciplina ou a falta dela, né? O quanto que a gente está sendo testado na questão dos compromissos, né? E da disciplina. Né? Eu tenho me percebido nas últimas semanas muito indisciplinada. E, e para algumas coisas eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu nunca fui disciplinada para um bocado de coisa que hoje em dia eu olho e digo assim, quando eu vi, já passou por cima, né? Aí eu acordei hoje de manhã, né? A hora que eu sempre acordo, né? Tentando me convencer que eu podia ficar na cama até. Falei, gente, hoje é segunda-feira, hoje, especialmente hoje eu não posso ficar na cama fazendo nada, acordada, né? Porque agora meu horário de acordar é 3h30, né? Sábado eu acordei duas e 15 da manhã, né? Ontem eu acordei, era 15 para as 4, né? E hoje eu acordei 3h30. E falei, não, hoje é segunda-feira, né? E amanhã fica muito curtinha, né? Tem um monte de coisa para fazer, quando eu vi, tá em cima da hora. E você, Gisele? Ah, me veio de colocar leitura de campo na roda. Ah, que tem tudo a ver com a dificuldade que a gente teve agora de manhã, né? Porque você vê, a gente começou a se falar, não era nem 7 horas ainda. Ou Uhum. seja, nós estávamos prontas para começar às 7 horas em ponto, né? E aí, ó, já se foi 20 minutos. Que Eu eu vou, acho que vou tem a pedir. ver com o que você está falando. Fala, Manu. Eu queria, como isso é uma leitura muito da sistêmica, né, de quem está nesse meio, eu queria muito que você trouxesse essa explicação para as pessoas até que estão assistindo a gente. Talvez eles não acessam tanto essa informação como nós, né? Na verdade, a leitura de campo, ela vem da fenomenologia, né? Que é um estudo do fenômeno. Então, o que que é o fenômeno? É tudo que se apresenta para gente, né? Então, a gente está aqui conversando, tudo que faz parte do nosso campo, ou seja, eu estou aqui, estou nesse ambiente, né? O que eu trago do meu dia, da minha vivência, Manu, a Cristi, no momento que a gente se reúne, os nossos campos, eles estão aqui neste momento conectados. E quando algo se manifesta, isso fala isso é algo que se torna consciente de algo que está aqui acontecendo nos nossos campos energéticos, né? Quando a gente fala de campo energético, a gente está falando de vetores, de forças que estão aqui atuando. Forças, o que são forças? Pensamentos, sentimentos, né? As nossas preocupações, o que a gente está pensando do nosso dia,
como que a gente está se sentindo, o que está aqui, né, vibrando na gente, que às vezes a gente nem tem consciência. Tudo isso é leitura de campo, né? E quando a gente fala de fenômeno, por exemplo, o que acaba de acontecer é um fenômeno. A gente entrou, a gente tinha um horário definido, chegamos no horário, né? A nossa intenção era essa, e houve essas questões da internet, não estamos nos vendo totalmente, né? Tudo isso é campo, né? E a gente olhar para o campo é a gente ficar num estado de observação, sem interpretações prévias, né? Porque a fenomenologia ela fala isso, né? Da gente não interpretar e sim descrever. E na medida em que a gente vai descrevendo o fenômeno, a gente vai fazendo contato com ele e insights vão acontecendo, né? Então, por isso que eu quis trazer, né? Vamos olhar para o campo. O que esse campo está trazendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo é isso, né? Aí a Cris falou da disciplina, né? A gente tem algumas coisas definidas na nossa cabeça, na nossa mente racional, na nossa mente consciente, né? Mas é aquela coisa, planeje, né? Eu já ouvi essa frase, né? Planeje e Deus ri de você, né? Ri não né? Mas ri porque crianças, né? Porque a gente se referencia no planejamento, que é importante, claro, mas observar o que acontece a partir disso é muito importante, porque isso vai falar de qual é a nossa necessidade, né? E aí você está falando, Cris, né? Eu costumo acordar em determinado horário, eu costumo fazer as coisas num determinado ritmo, como a Manu trouxe, né? Mas está diferente. O que é esse tá diferente, né? Porque a tendência nossa é o quê? A gente querer se colocar naquela forma, mas eu tenho que fazer, gente. Hoje é segunda-feira. Como assim que eu não estou produzindo como costumo produzir, sendo que hoje é segunda-feira? Porque a gente não é uma maquininha, né? Porque a gente é um monte de coisas. E o que isso está falando, né? Então, me despertou daí também, Cris, com o que você está falando aí. O que é esse fenômeno? Olha o campo aí, Giz. O campo aí latindo. O que está fazendo barulho aí, Cris? As crianças falando, certamente sobre isso. Aí a gente pega que não é o que acontece, mas a nossa reação diante disso, não é não? Também. Porque Base, um tópico do estoicismo. O estoicismo fala isso como base da filosofia, né? E as coisas é o que você faz com relação às coisas, que é o que determina o que vai acontecer, e não as coisas em si. E quando a gente para pensar racionalmente, é exatamente isso, né? A escolha que a gente tem. E o que é isso? É que aí a Manu falou, gente, já são 7h15, vamos correr, vamos embora, vamos botar para... Porque passou... Então, é uma tendência nossa, né? A gente tem a gente tem a ideia na nossa cabeça, né? E uma ideia do que é tipo assim, de cumprir o protocolo, né? Mas quem disse que a gente precisa preencher esses, sei lá, 50 minutos, né? É o que tem para hoje. O que tem para hoje pode ser que em 20 minutos, em meia hora, né? Ou que a gente não fale muito, mas quem falou que é para a gente falar muito, né? Então, é como se quando a gente entra em contato com essas perguntas, a gente vai procurando qual é o sentido, né? Qual é o sentido das coisas que a gente planeja, né? Quando a gente fica fixada só naquilo que a gente idealizou, pode ser que a gente perca a essência do que está acontecendo, né? E aí tem a ver com o que você estava falando da fenomenologia, né? Quando a gente se permite olhar as coisas sem interpretar, sem trazer nada.
que é o mais difícil dessa história E toda. ao mesmo tempo simples, porque interpretar é mais complexo ainda, né? Do que simplesmente descrever. Descrever é o simples. É. E é o essencial que a gente termina não fazendo. E aí o ritmo se perde, porque quando a gente estava, eu e a Manu tá falando sobre a questão de ritmo, foi sexta-feira, não sei qual foi o dia que a gente se encontrou, né? Porque agora a gente também mudou isso, né? Porque a gente tinha um dia certo para se encontrar, e essa semana minha foi muito atípica, né? Porque eu não pude sair de casa, né? E também fiquei muito enrolada, que eu estava muito resfriada, e meu resfriado se complicou, né? Então, muitas coisas aconteceram extra, e tem umas 3 semanas que eu e a Manu não conseguimos nos encontrar de tarde, né? Para tomar um café e filosofar, né? E eu estava falando para a Manu sobre a questão aí do ritmo, que tem pessoas que são mais fáceis de perceber seu próprio ritmo e respeitar isso, né? E tem uma pessoa que eu admiro muito com relação a isso, né? Porque é completamente sintonizada ao ritmo, eventualmente está fora, né? Ela consegue olhar para ela mesma e estabelecer o ritmo dela. Parece uma coisa assim, bem programadinha, sabe? Bem ritmada, mas bem quadrada. Aquilo ali chega a ser rígido em alguns aspectos, mas é uma pessoa que, se você falar, se você observar o ritmo, é exatamente aquilo. Aí eu tenho esse extremo, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, que é exatamente focada nisso. E tem uma outra pessoa que não consegue, é o oposto disso. Até nos atrasos. Está sempre atrasada, está sempre fora, né? Combina uma coisa e fica em cima da hora, às vezes consegue fazer, às vezes não consegue fazer, né? Então, o ritmo biológico dela é sempre atrasado. Ela está sempre atrasada. Sempre. Quando eu combino alguma coisa com ela, eu já coloco os atrasos todos, porque eu já sei que não vai conseguir ser naquele momento, né? Então, eu já coloco isso, a coisa daí. E tem a gente que fica no meio. Acho que a maioria de nós fica nesse meio que não consegue perceber. Quando é que eu estou dizendo para mim mesmo, faça isso ou não faça isso. Não é bom isso ou é bom isso. Sabe? Eu vejo isso sempre. Volto a uma coisa que eu já falei aqui, né, sobre a questão do controle, sabe, Gisele? A gente precisa, bem entre aspas mesmo, a gente quer o tempo todo estar sempre sob controle das coisas. E tem coisas que não estão no nosso controle, Sim. sabe? Tem coisas que estão fora, sabe? Tem coisas que são completamente fora, que a gente não está esperando, que ninguém está esperando, que seja lá, acho que é Deus brincando, assim, ó, já que você planejou tanto, eu vou jogar um pouquinho de açúcar nesse seu salgado aí, para você perceber que as coisas não são assim. Confluência de coisas. E eu entendo que é um exercício de receptividade, né? Um exercício de receptividade ao que chega até a gente, né? Porque quando a gente está no controle, é o que a gente está colocando no mundo, né? Mas o que é que chega até a gente e como, e aí, né, que efeito que isso tem? Porque isso é um convite a um se conhecer, né? Como que eu estou sendo afetada agora por isso que está acontecendo? Se eu fico no eu não posso sentir tal coisa, ou eu não posso, né, pensar tal coisa, eu já estou de antemão me privando de me conhecer. Porque quer eu queira, quer não, eu sou afetada pelas coisas de uma maneira que eu não tenho controle, né? Mas a partir do que eu percebo, sim, aí eu posso olhar, nossa, é verdade, eu fiquei tocada com isso, isso me incomodou,
né? Ou, nossa, fiquei maravilhada com essa situação. Então, isso vai me dizer o que eu vou fazer com essa informação, né? Mas se eu, de antemão, já, não, eu tenho que sentir isso, eu tenho que pensar isso, eu já perdi o contato comigo mesma. E já perdi Ele acha, uma oportunidade, né? De me conhecer a partir da forma como as coisas chegam até mim. E até eu mesma, né? Porque é isso que a gente está falando. A gente também tem uma ideia da gente e de repente a gente vê que não, que pode não ser aquilo, né? A Socorro botou aqui, será que o nosso ritmo hoje não está ligado ao controle excessivo? Olha, Socorro, eu acredito que a gente entra num estado automático com muita facilidade, né? Dentro do que a gente é demandado no nosso dia a dia. E eu acho que a gente ter essa consciência é muito importante para a gente tomar as rédeas, né, da nossa própria regulação. Senão a gente fica nesse automático, tá acontecendo um monte de coisa no nosso corpo que a gente não está se dando conta, e muitas vezes vai se dar conta quando? Quando o corpo paralisa, quando a gente tem algum problema de saúde, quando tem, enfim, inúmeras situações. Que pode acontecer também porque a gente também não dá conta de estar o tempo todo consciente, né? Ai, não, porque é muita coisa que acontece num dia só, né? Então, acredito que isso também seja um entregar, né? Tipo assim, eu não tenho que estar aqui numa supervisão de tudo. As coisas vão aparecer, mas é mais assim uma abertura, né? De uma percepção. E de repente eu me dei conta que tem alguma coisa aqui, uma pedrinha aqui no meu sapato que eu não estava prestando atenção e eu me dou conta dela. E o que isso está falando, né? Eu acho que, sei lá, acho que é uma coisa mais ou menos por aí. Faz sentido? Eu acho que você falou uma palavra, Gisele, que faz muito sentido, que é a percepção, né? Eu acredito que para a gente perceber, para a gente ter noção do nosso ritmo, a gente precisa se perceber nesse processo. Essa questão do horário, para mim, eu me sinto muito mais confortável cumprindo horário. Cumprindo horário nesse sentido assim, cara, eu marquei um horário, quando não, eu fico desestabilizada. Isso sou eu, Manuela. Então, quando eu me percebo que essa questão do horário me desestabiliza, eu sei que o meu ritmo fica mais confortável no horário. Então, quando a gente se percebe nessas nuances dos compromissos e como a gente se desenvolve nele, a gente vai entendendo o que cabe, o que regula melhor no nosso dia a dia, né? E aí, trazendo para a questão da disciplina, eu penso que seja muito ligado também à nossa prioridade, né? E as nossas prioridades, elas vão mudando ao longo da nossa rotina. Hoje mesmo a gente pode trazer o exemplo da Cris, que a Cris está com uma prioridade muito maior do que há 15 dias atrás, né? Ela está cuidando do amor dela e que está precisando dela. Então, as prioridades elas vão mudando e automaticamente a disciplina ela também vai mudar para o que realmente é urgente, né? É prioritário. Então, que a gente consiga se perceber nisso, né? Porque senão existe essa cobrança. Porque às vezes a vida nos coloca um desafio e a gente está querendo cumprir aquele planejamento de uma semana atrás, só que hoje você tem uma urgência. E aí fica aquele mal-estar, caramba, eu não cumpri aquilo, eu não vou dar conta, e hoje você tem que dar conta disso. E aí vem a leitura do campo. O que o campo, né, está querendo te mostrar com isso que você tem para hoje para realizar, né? Então, é muita informação, é muita coisa, mas eu acredito que o campo traz é justamente aquilo que a gente quer aprender. Talvez essa questão da leitura do horário, que eu me sinto confortável em cumprir, seja uma leitura na qual eu preciso aprender, porque eu não estou sozinha na live, nós estamos em 3. Então, quando a leitura traz algo que envolve outras pessoas, esse aprendizado, né, esse olhar é muito mais amplo. Porque uma coisa é chegar a algo para a sua vida no qual você precisa olhar subjetivamente o que aquilo está te trazendo enquanto ensinamento. Aí é você com você mesmo, você com o seu campo, você com a sua egrégora. Agora, quando envolve outras pessoas,
é preciso a gente recuar e falar, opa, eu preciso aí ver aonde eu me encaixo dentro do meu ritmo para estar participando de uma grande sinfonia. Porque aqui nós fazemos uma frequência de sinfonia, uma frequência de vibração, porque não sou eu sozinha. E aí, né, fazendo uma paralela aí do ritmo com o som. Então, é assim que chega para mim, sabe? O que me vem como aprendizado é, sim, a Manuela precisa, sim, de um horário para se sentir confortável, né? Eu me sinto mais segura quando eu cumpro o horário, mas os imprevistos acontecem. Quando acontece, como que a Manuela lida com esses imprevistos, sem ter esse controle excessivo que a Sol trouxe? Aí fica a leitura do meu campo. Por quê? Porque talvez o meu senso de disciplina seja muito maior do que das outras pessoas que estão participando. Porque as outras pessoas têm uma leveza maior na qual a Manuela ainda está se enquadrando. Tá entendendo? Então essas percepções, eu acho que são legais a gente poder conversar e olhar para isso, porque elas nos fazem, né, nessa leitura, na busca do autoconhecimento, se percebendo. É bem interessante isso que a gente está conversando. Perfeito, Manu. E ainda tem outro, quer dizer, um outro e muitos outros elementos. Para além de nós três, o Instagram, a internet, conexão. Era isso que eu ia falar. Eu, quinta-feira, eu estava lá, feliz e contente na minha live com Graça, né? A gente estava falando sobre um assunto muito legal, que é a filosofia dos toltecas, que é alguma coisa que a gente... São 4 leis só, né? E é bem super, super interessante. Inclusive, 2 delas é alguma coisa que eu já pratico desde que eu estudei a primeira vez, né? E aí, do nada, a internet minha caiu. Do nada. Do nada. E eu estava fazendo umas explicações, né, trazendo alguns conceitos da psicologia para agrupar, né, enriquecer, né, o entendimento do que a gente estava falando. E fiquei uns 10 minutos falando aqui, eu estou vendo negócio, a tela preta. Eu falei, gente, o que aconteceu? Né? Pronto. E até hoje o meu laptop, eu estou até né, fazendo todo o meu atendimento, tudo meu através do meu celular, porque a digníssima operadora, né, que me deixou no escuro, ainda não veio consertar o ponto lá do laptop, né? Vai vir amanhã. Então, desde quinta-feira, assim do nada, né? E essas coisas, eu preciso realmente até, vez por outra, acontecer um chacoalhado desse, porque eu fui criado dentro daquele rigor do militar. Então, se o compromisso era 8 horas, 7 horas eu tinha que estar no local, não estava saindo de casa. Eu estava no local 1 hora antes. Para tudo, tá? Porque podia acontecer alguma coisa, porque não sei o quê, porque um monte de coisa. Então, se o avião você tem que chegar lá 1 hora antes, eu provavelmente chegava 2h30, né? Porque eu já estava lá, porque se eu tenho que chegar 1 hora antes, eu tenho que chegar 1 hora antes da hora prevista. E eu levei muito tempo para amolecer um pouco isso. Então, o horário para mim é uma coisa meio complicada, porque isso é a primeira coisa que aparece, sabe? Isso é a primeira coisa que aparece. Então, para mim, eu acho engraçado que as pessoas dizem assim, entre meio-dia e meio-dia e 30. Para mim, são 30 interrogações. Porque entre meio-dia e meio-dia e 30 são 30 minutos. Imagina você estar debaixo de uma chuva, a pessoa
marcou contigo, aí você chega no local, não tem lugar para você ficar, marcou com você entre meio-dia e 30, que hora você vai chegar lá? Porque se você chegar meio-dia, ele chegar meio-dia e 30, você vai ficar meia hora na chuva. Se você chegar meio-dia e 30, ele chegou meio-dia e 15, porque era entre meio-dia e 30, a pessoa ficou 15 minutos esperando, que para mim é uma indelicadeza. Nesse ponto de vista, uma falta de educação deixar alguém esperar. Aí eu fico olhando para as pessoas e digo, me dá um horário. Porque se você disser para mim de meio-dia e 30, eu vou chegar lá meio-dia e 30. Porque eu não vou chegar meio-dia. Então, eu acho super engraçado isso. Né? Super... Gente, são 30 minutos. Como é que a gente percebe isso, não? Entre 1 e 2 horas eu vou estar na sua casa. São 60 minutos. Eu não vou poder fazer nada, não vou poder sair de casa, não vou poder programar nada. Nem posso nesse período, nem depois. Então, para uma pessoa que teve uma educação quadradinha de horário igual a mim, isso é um terror. Agora, por que isso me acontece? Exatamente para quebrar isso. É porque a gente nessas polaridades, né? Nessas polaridades a gente vai aprendendo como é ficar no contato com cada uma delas e quando que é favorável uma coisa ou outra, né? Aqui, por exemplo, aqui as pessoas são extremamente pontuais, desse jeito que você está falando, Cris. Aqui, a gente no Brasil, por exemplo, a gente não tem esse hábito de ligar para reservar um lugar, para qualquer coisa, para comer no dia a dia, não tem. Aqui é muito comum, né? Se você tem que ligar para reservar. E você chega no restaurante, você fala, e a pessoa pergunta, você reservou? Aí você fala, não, ela falou, sinto muito, não tem onde você sentar. Mesmo com mesa disponível, né? Quer dizer, você olha e fala, mas tem. Não tem não, né? Outro dia a gente foi tomar um café, vamos tomar um cafezinho aqui, vamos. Chegou lá, no coisa falava que fechava, sei lá, 7 horas da noite. Aí a gente chegou lá 10 para as 7. A gente falou, dá tempo? Não dá? Fecha às 7, dá tempo. Aí a gente chegou lá, quer tomar um café. Ah, não, sinto muito, a gente já fechou. Aí, ué, mas fecha às 7 horas. Não, querida, a gente já tá aqui já fechando a barraca. Não vai, não vai fechar 7 horas. Já fechou, o serviço já fechou. Então, né, enfim, eu lembrei também que eu queria fazer uma festa surpresa. Logo que eu cheguei aqui, queria fazer uma festa surpresa pro Di. E aí, me deu o estalo, tipo, com uma semana antes. Eu falei, pô, tô super... Nossa, você tá bem adiantada. Eu super feliz, eu tô muito adiantada. Porque ela no ritmo brasileiro ainda. Né? E aí, quando eu fui falar com alguns amigos dele, que são daqui, tipo assim, nossa, mas você vai fazer agora? Tipo assim, você tá muito em cima, entendeu? Então, essas referências, né? E assim, para mim tá sendo muito bacana, porque essa antecipação para mim, vocês me conhecem, vocês sabem, ela não é fácil. Eu celebro quando eu consigo antecipar alguma coisa, né? No meu aniversário, que eu consegui pensar nas lembrancinhas, que a Manu pensou junto comigo, a gente fez as lembrancinhas. Cheguei lá no aniversário e esqueci de entregar as lembrancinhas para as pessoas, né? Aí eu fiquei super feliz que eu tinha conseguido antecipar. Falei, gente, eu consegui pensar em levar as lembrancinhas para as pessoas, pensar na lembrancinha. Então, assim, são coisas que são importantes da gente acessar e ver como é que se sente, que é gostoso. Para mim, né, eu consegui pensar, antecipar, é um cuidado, é um gesto de cuidado, né? Mas também não é uma coisa que é fácil para mim. Então, também esse acolhimento, né? De tá tudo bem, e aí, como é que a gente vai fazer então? Eu entreguei as lembrancinhas, então quando eu encontrar as pessoas, eu entrego, entendeu? O que eu vou fazer, né? Isso é que eu tô pensando aqui, talvez isso seja questão de ritmo mesmo, entendeu? O seu ritmo não era de fazer antecipado. E o meu já é fazer antecipado.
É porque a minha conexão é outra. Tipo, quando chega o Natal, gente, eu tô me dando conta no dia do Natal que vai ser Natal. Geralmente é assim, né? É Então, o essa coisa ritmo. de, sabe? Tipo, eu tô vendo nas lojas, tô vendo todo mundo vendendo coisa de Natal, falando de Natal, mas quando eu vejo, ih, meu Deus, já é Natal, gente, já foi. O Natal já foi, eu tô, caramba, foi o Natal, é Natal. Ah, Então são as conexões, né? Mas é importante também eu me ancorar e ver o que está acontecendo no mundo, né? Mas eu acho que a gente a forma como a gente faz isso. Eu posso fazer isso de uma forma amorosa e olhar para mim e falar: ih, gente, olha lá, eu nem me dei conta. Ou eu falo, caramba, que absurdo, olha lá, nem me antecipei, nem comprei o presentinho para fulano, nem não sei o quê, nem. Aí a gente fica se maltratando, né? Socorro É, do time também, né? verdade. Para algumas coisas eu desenvolvi uma coisa muito particular, né? Eu sou muito pouco afeita a gravar algumas datas. Engraçado, gravo umas e outras eu não gravo. Aí eu tenho uma pessoa que trabalhou para mim muito tempo e ela tem todos os aniversários, todas as coisas. Aí um dia antes ela me liga. Hoje, né? É aniversário. Quando eu me lembro, claro que tem aqueles que eu não dei para ela que eu não atualizei, aí passa direto. Né? Algumas datas são redondinhas, outras não me pergunte porque eu não sei dizer por que eu não gravo. E por conta disso, dessa questão aí de ficar atrapalhado com planejamento, eu simplesmente delego. Falo, gente, ó, não confia para mim para fazer isso, porque é capaz de dar uma dessa. Eu vou planejar tudo e esqueço de executar o que eu planejei. Porque eu passei muito tempo brigando comigo, né, Pois fazendo exatamente o que é. você sabe. E não surtia efeito, nem mudava, nem resolvia a coisa, já estava pronta. Né? Meu aniversário esse ano foi super hilário, depois eu ri sozinha. Eu planejei meu aniversário um mês antes, para não ter problema. Deu tudo errado. Errado. Entre aspas. Tudo na verdade, aconteceu. não deu, né? Foi muito engraçado, né? Aí, um mês antes, marquei o local, né? Manu tinha dado uma sugestão, liguei para o local, marquei, avisei a todo mundo, dei os horários, mais ou menos, que eu tinha um mês antes, né? Para deixar. 15 dias antes, fiz uma lista enorme, 40 e poucas pessoas no local, o local devia estar super feliz, que era uma semana antes. Desculpe que o local não podia receber a gente, que eu não tinha visto a data. Eu marquei um horário, aquele horário o restaurante estava fechado. Ai, que delícia. Por fim, quando eu consegui um outro lugar, Arthur me aparece com dengue. Aí, pronto. Gente do céu. É Mas é isso. curioso a gente colocar isso, porque assim, essa questão do ritmo tem muito a ver com a nossa fluidez, né? Que as pessoas podem, tá, mas e aí, como que eu sei o meu ritmo? Né? Na minha visão, é quando a gente está fluindo naturalmente. Tudo que é natural, né, flui, né? E o ritmo é algo natural, é algo muito nato, né? Então, quando a gente se percebe fluindo e as coisas também acontecendo de uma forma que não nos atrapalhe a nível emocional, que não nos afete a nível emocional, a gente está no nosso ritmo. Só que a gente também tem que se perceber, acredito eu, que quando a gente vive com muitas pessoas, a gente às vezes também entra no ritmo alheio e se perde nesse meio do caminho. Eu posso trazer para mim, trazer para vocês a minha experiência. Eu tinha, vou falar no passado, essa facilidade de entrar no ritmo do outro e me perder nessa frequência. Isso também Então, acontece. por isso que é tão importante a gente se perceber, ver o que realmente faz sentido, qual é a melodia que a gente quer tocar. Vamos trazer aí figurando aí para a questão do som. Porque senão vira o samba, né?
assim, muito sem ritmo e melodia. Porque isso acontece muito quando a gente começa numa roda viva de atividades e de coisas que a gente quer resolver, principalmente agora com essa interferência. Interferência não, eu acredito que seja a demanda da internet e live e conteúdo, as pessoas que querem ingressar nesse mundo, né, digital, aí que se perde mesmo, porque a gente não vai dar conta disso, a gente não consegue dar conta. E aí acaba aí um monte de gente tendo vários problemas aí também de saúde, né? Porque É, ultrapassa a nossa capacidade de estar, né? De com certeza. pertencer, de ser, porque isso Sim. não está na nossa natureza. Quando a Gisele fala, a minha natureza é ir no meu ritmo, e o meu ritmo, ele vibra numa frequência mais, não é, não é lenta, num ritmo mais assim, de perceber o campo, esse é o ritmo da Gisele. A Gisele é sensível, a Gisele ela percebe o campo, a Gisele ela quer entender de uma forma mais descritiva e não justificativa e nem querendo, né, enfim, manipular, controlar as coisas. A Cris já tem essa necessidade talvez de ter um controle maior, esse é o ritmo da Cris, né? A Manuela prefere ter uma disciplina na qual ela se sinta mais confortável para realizar. Eu tenho uma estrutura que, quanto mais disciplina para as minhas obrigações, planejamento, lista, eu me sinto mais confortável. Então é legal quando a gente se percebe de uma forma que a gente funciona melhor, porque aí também mas aí vem um ponto também que eu acho interessante a gente colocar, de não cobrar do outro que o outro faça igual o nosso ritmo, porque o outro tem o ritmo dele, né? Sim. Nós três temos ritmos totalmente diferentes e ainda assim a gente desenvolve um trabalho lindo juntas, porque a gente se respeita, a gente se completa, Exato. se complementa, isso que é legal. O Cláudio colocou aqui, creio que como está apagado inicialmente quase Inicialmente, quase tudo. Vai. a preponderação da mente sobre o ser e o sentir interfere sobre o encontro ao nosso ritmo mais natural, Ah, sim. sobre o ser e o sentir. Sim, eu acho que o ponto central está aí, Cláudio. É Exatamente isso aí. justamente é isso aí, entre o ser e o sentir. E aí interfere no encontro ao nosso ritmo mais natural. E aí você Justamente. usou uma palavra que me chama preponderância, né? Porque a questão é quando tudo fica só na mente, mas tem o sentir também, né? Então, tem o fluir e tem o planejar, né? Então, são as polaridades e como é que a gente transita entre elas, né? E mesmo eu tendo uma natureza de uma determinada maneira, como a Manu falou, eu faço parte de uma totalidade. Então, como é que a gente pode se alinhar? Não vai ser só no meu ritmo. Como é que eu vou me alinhar com o ritmo do outro, né? Pode não ser uma coisa fácil para mim, mas isso não significa que eu também não possa desenvolver. E é como eu tô falando, eu fico muito feliz quando eu consigo planejar, porque é gostoso, é bom, eu sinto também como é bom planejar. Então, eu ter essa habilidade desenvolvida é muito bom, porque diante de uma situação em que ela é necessária, eu consigo aplicar. E se eu precisar fluir porque as coisas não saíram do jeito que foi planejado, eu também posso fluir com elas. E isso que vai dando para gente cada vez mais autonomia. Porque o problema é a gente ficar rígido. Não, eu preciso que sejam as coisas naquele jeito, daquele horário. E aí, se não for, acabou o mundo. E aí é que é a questão, né? Aí que É a gente adoece. aí que a gente adoece, a gente entra num desespero, entra numa ansiedade, entra e por aí vai. Então, se ok, não saiu, beleza. Então, ou
E eu vou precisar planejar. Como é que vai ser isso? Então, eu preciso de quanto tempo para sentar e pensar, porque o meu tempo pode ser diferente. Eu posso não conseguir planejar as coisas assim. Tem gente que já vai planejando enquanto vai, né? Eu não, eu preciso sentar, eu preciso pensar, eu preciso. Então, como que é o meu jeito de planejar, né? E aí a gente vai se descobrindo nesse processo e cada vez mais ampliando os nossos recursos, né, as nossas habilidades, mas entendendo que é isso, que tem coisas que a gente já vem com elas, seja porque a gente herdou, seja porque é da nossa natureza, e tem coisas que a gente vai precisar desenvolver. E aí a gente precisa de muita paciência, de muita empatia, de muita amorosidade, né? E, consequentemente, com o outro também. Entendendo que cada um tem uma história, né? Então é isso. Aqui eu já ouvi dizer, é comum as pessoas com um ano de antecedência de uma preparo de uma festa perguntar o que você vai querer comer, Eita! entendeu? Então assim é outro universo e que se você chama em cima da hora é porque na verdade você não está querendo que a pessoa vá. Ixi! Muito diferente do que é pra É, gente, né? Eu falo, gente, ó, surgiu uma oportunidade, vamos. é. Não... Mas, então, esse entendimento de que o que é do meu campo pode não ser o que está no campo do outro, isso faz com que a gente desenvolva o que também? A comunicação, né? A comunicação. E que eu possa dizer, olha, como a Manu falou, gente, a pontualidade para mim é importante, Cristi também. Então, é uma forma de cuidado também. Olha, não é fácil para mim, talvez, ser pontual, mas eu vou fazer o meu melhor. E aí o outro vai dizer, ok, também não é fácil para mim o atraso, mas diante do atraso, de acordo com o contexto, eu vou também procurar compreender. E aí a gente vai tentar lidar, né? Então é isso, acho que a gente desenvolve cada vez mais a arte de se comunicar, a arte de entender, se comunicar tanto com o que está dentro da gente quanto o que está fora e procurar se harmonizar com os fenômenos que acontecem a cada momento, né? É, Perfeito. eu acho que você sintetizou a coisa perfeito, sabe? A gente aprender a flexibilizar algumas coisas. Porque se eu estou num ambiente, isso é uma coisa que eu tenho me obrigada a prestar muita atenção, né? Em que sou muito quadradinho e as outras coisas são redondos, é uma oportunidade de eu transformar alguns ângulos meu em curva. Muito bom. E isso sou eu que quero. As coisas não estão vindo de fora para me desafiar. Eu quero isso, então eu atraio para mim as circunstâncias em que eu preciso experimentar, né? Então eu vou criar situações, né, ambientes em que aquela experiência me seja necessária. E enquanto eu achar que elas são necessárias, elas vão acontecer. É claro que essas observações que eu faço, tanto é no sentido de agregar valores, né, no sentido de me tornar, me aperfeiçoar em alguma coisa, quanto no cuidado de eu estar, né, em ambientes que me sejam danosos, porque se eu não tenho essa ideia, ou tudo vai ser danoso, ou tudo é muito benéfico. E as coisas não são assim, né? Então, você flexibilizar, né? Por exemplo, o meu era isso, tá errado, tá certo, tá certo. Era muito maniqueísta, preto e branco. Então, eu tenho aprendido a misturar as coisas e a perceber que existem inúmeras, incontáveis, inumeráveis nuances nisso tudo. E que é o meu papel perceber isso tudo e definir, né, o que é bom para mim e aquilo que não é. E o quanto o que eu tenho a oferecer também é bom, porque é claro que no ambiente de troca que a gente vive, né, a minha experiência também é importante para o outro. Uma pessoa que
que tem curva demais, talvez em algum momento precise de um pouco de ângulo. E aí vai estar em contato comigo para aprender isso. Exato, Opa, peraí. eu tô aprendendo um monte aqui, gente. Vocês não estão entendendo. Enfim, eu acho que, Vamos. né, cumprimos nosso papel, né, de hoje. Acho que, eu não sei, tem impressão, eu não sei porque eu não tenho relógio aqui, mas acho que a gente está aqui, né? Tá no nosso horário, é. A A nossa criatura do horário, a criatura do horário. Ah, rígida. Muito bom, meninas. A gente papear um pouco, colocar na roda os nossos sentimentos, nossas semana que vem a percepções. gente tem convidado, né? Só vai papear com a gente, vai trazer o seu saber também. Eu fico com o respeito, sabe? Isso me veio muito ao longo dessa live. O respeito no que diz respeito ao nosso ritmo, à nossa percepção de disciplina também, olhar para o campo com respeito também, respeitosamente, né? No que vem também ao nosso convívio com as outras pessoas. Eu agradeço muito, tá? Por essa experiência, meninas. Eu fico com flexibilização. Eu fico com amor. O amor inclui. Não exclui. Verdade, tudo isso. Obrigada. Obrigada Meninas, um beijo. Beijo, gente. Gisele, boa semana para você. Vocês A pessoa que também. esteve aqui, obrigada. Sim. Até semana que vem, se Deus quiser. Até, gente. Sigamos com os nossos movimentos e Sigamos. ritmos. Tchau, tchau. Tchau.